Que Lula convoca reunião com líderes do governo no Congresso para segunda-feira. É o segundo encontro da equipe com o presidente. O primeiro aconteceu após as derrotas do governo no Congresso e agora serão uma rotina. O André Anelli explica tudo. O presidente Lula se reuniu na última quarta-feira com o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, e com os 3 líderes do governo, do Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, da Câmara, José Guimarães, e do Senado, Jacques Wagner. Nessa reunião, Lula teria admitido que o governo não tem base de apoio suficiente para conseguir vitórias em pautas consideradas de costume, como é o caso da saidinha dos presos, defendida pelo presidente, mas que foi revertida facilmente pelo Congresso Nacional. Os principais partidos que integram a base aliada votaram pela derrubada do veto que dava o direito aos presos. Nem o próprio PT apoiou totalmente essa pauta. O senador Fabiano Contarato foi o único parlamentar do Partido dos Trabalhadores que votou contra a medida por não considerar razoável o direito da saidinha e por avaliar que o benefício passa a sensação de impunidade às famílias das vítimas. Na reunião desta quarta-feira com o ministro Padilha e com os líderes do governo, o presidente Lula admitiu a derrota na pauta, mas o senador Randolfo Rodrigues afirmou que o governo vai passar a fazer reuniões periódicas para melhorar a articulação no Congresso. Fizemos esse balanço, deliberamos, inclusive, uma dinâmica de encontros que vamos passar a ter semanalmente. O núcleo político do governo, o ministro Padilha, além de mim, os líderes Wagner e o líder José Guimarães, conversando com o presidente quais ministros forem necessários serem chamados. Nós só fizemos o ajuste em relação a essa dinâmica. Randolfo Rodrigues também tem descartado a possibilidade de o governo judicializar a pauta da saidinha. Na avaliação do senador, o presidente Lula entende que o resultado precisa ser respeitado, já que havia sido votado antes no Congresso e teve o veto derrubado depois pelos próprios parlamentares. Mesmo assim, alguns líderes defendem que Lula faça cobranças aos ministros cujos partidos não votaram com o governo. Nesse pacote estariam pelo menos o MDB, o União Brasil, PSD e o Republicanos. Esse último partido, inclusive, já havia anunciado que poderia divergir do governo em pautas de costume. Esse anúncio foi feito na entrada do ministro Silvio Costa Filho na pasta de Portos e Aeroportos. O líder do governo na Câmara, deputado federal José Guimarães, defendeu abertamente essa semana uma reforma ministerial, mas essas mudanças ainda não estão no radar do presidente Lula, pelo menos por enquanto. A avaliação é que as pautas econômicas seguem sendo apoiadas pelos congressistas com a ajuda justamente dos partidos da base aliada. De Brasília, André Anelli. Vamos agora para a análise política. Para Dora Kramer, o problema de articulação do governo com o Congresso está bem difícil de se resolver. A solução encontrada pelo Palácio do Planalto para dar uma organizada na área política foi colocar o presidente Lula na linha de frente da articulação. É uma providência, mas pode representar um risco. Pelo seguinte, o que der errado vai diretamente para a conta do presidente da República. E o presidente sempre precisa de um anteparo, mas tem uma questão. As duas pessoas que poderiam oficialmente, pelo menos, fazer esse papel, o ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha, e o ministro da Casa Civil, Rui Costas, têm problemas. Alexandre Padilha foi banido das conversas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. E o Rui Costa não é bem visto pelos parlamentares, ao contrário, por causa do jeito ríspido dele. Então, isso aí mostra que a solução para a articulação política, que hoje é mais uma desarticulação política, é muito mais complicada e requer soluções muito mais habilidosas do que parece perceber o Palácio do Planalto.